Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do terceiro domingo da Quaresma e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. Bom, para a gente compreender bem esse Evangelho de hoje, temos que conversar sobre esses dois acontecimentos da época de Jesus. O primeiro acontecimento é que parece que a guarda romana de Pilatos, porque tinha alguns galileus que tinham se revoltado contra o Império Romano, a guarda de Pilatos então entrou dentro do templo de Jerusalém e matou esses que estavam revoltados contra o Império. E aí então, com certeza essa notícia correu e os judeus ficaram sabendo dessa notícia. E poderiam ter se perguntado, por que será que eles morreram dentro do templo de Jerusalém? E o sangue deles se misturaram ao sangue dos sacrifícios. E por que será que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que é porque eles tinham algum pecado e este foi um castigo de Deus? E aí Jesus Cristo responde: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Jesus disse, não foi um castigo. Depois, um outro fato foi a queda da torre de Siloé. Siloé era um bairro da cidade de Jerusalém, que ficava ao sul, e lá tinha uma torre, parece, né, por aquilo que Jesus Cristo está contando aqui, que tinha uma torre, essa torre caiu e matou 18 pessoas. E com certeza também, alguns ali poderiam ter pensado, por que será que essas 18 pessoas morreram com a queda da torre de Siloé? Será que eles tinham pecado contra Deus? Tinham algum pecado oculto? Será que é por isso que eles morreram? Será que foi um castigo de Deus? E aí então Jesus responde, pensais que estes eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Então Jesus responde para eles. Isso que aconteceu, tanto com os galileus que morreram dentro do templo de Jerusalém, como com aqueles 18 que morreram com a queda da torre de Siloé, eles não eram mais pecadores do que vocês. Eles não eram mais culpados do que vocês. E aí a gente tem que se perguntar assim, diante das tragédias, das desgraças que acontecem na vida, será que nós também não pensamos que aquilo ali foi um castigo? Será que às vezes a gente não fala essas coisas também para as pessoas? Olha, isso aconteceu, mas também aquela pessoa não vai na oração, não reza, mas também olha a vida que aquela pessoa tinha. Será que nós não julgamos as pessoas e aí colocamos a culpa em Deus, né? Porque quem castiga é Deus sempre, né? Será que nós também na nossa vida nós não fazemos isso? Diante dessas perguntas e diante das coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que pensar sempre o seguinte, que existe, tudo que acontece nesse mundo é por vontade de Deus. Mas a gente tem que separar, a gente tem que pensar, existe uma vontade permissiva, ou seja, que Deus permite que aquilo aconteça, até mesmo que o mal aconteça, Deus pode permitir. Mas nem tudo aquilo que acontece nesse mundo é desejo de Deus, é plano de Deus. Muitas coisas que acontecem nesse mundo e o mal que acontece, as tragédias principalmente, as desgraças, não é desejo de Deus. Deus não tem o desejo de fazer o mal para as pessoas. Ele pode permitir, mas ele não é esse o desejo dele. O plano que Deus tem para cada um de nós é um plano de amor, não um plano de desgraça. Então, por mais que Ele permita com que todas as coisas aconteçam,
nós temos que pensar que nem tudo é desejo de Deus. É desejo de Deus o nosso bem, é desejo de Deus a nossa felicidade. Agora, também temos que pensar que muitas vezes o mal acontece por consequências. Então, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Se a gente vai lá no livro de Romanos, está lá dizendo, o salário do pecado é a morte. Isso pode acontecer mesmo. Por exemplo, uma pessoa, ela fica embriagada e ela vai dirigir, vai conduzir um carro. E aí então sofre um acidente. O acidente aconteceu por quê? Aconteceu por causa da consequência de um erro da pessoa. Porque a pessoa então, ela ficou embriagada. Então isso pode acontecer. Mas também Deus respeita a liberdade do homem. Imagina se Deus fosse mexer com os seus pauzinhos para nos livrar de todo o mal que fosse acontecer, ou de toda a consequência de que outras pessoas pudessem fazer o mal na nossa vida e Ele fosse nos tirar daquelas consequências. Nós seríamos como marionetes na mão de Deus. Mas Deus respeita tanto a nossa liberdade, e a liberdade do homem é colocada em absoluto, que Deus permite até que eu possa fazer o mal para uma outra pessoa. Permite que um ladrão assalte um lugar, que um ladrão mate uma outra pessoa. Porque Deus respeita a liberdade do homem, não é culpa de Deus. É a nossa liberdade que está sendo usada de maneira incorreta, não é culpa de Deus. Depois também que existem, padre, mas existem alguns desastres, algumas coisas que acontecem nesse mundo, que independe se a pessoa pecou ou não, independe se a pessoa ela cometeu um erro ou não cometeu um erro. Por exemplo, os desastres naturais que acontecem. Por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Bom, tem muitas coisas no mundo que são mistérios, que nós não conseguimos compreender. O porquê que isso acontece? Porque o ser humano não tem as respostas de todos os porquês. O ser humano tem as respostas de todos o para quê. Para quê? O que isso pode trazer de bom na nossa vida? Jesus Cristo hoje no final, quando ele cita esses dois desastres, da Torre de Siloé e também desses galileus que entraram e foram mortos dentro do templo de Jerusalém, Jesus termina contando uma parábola de uma figueira, de que tinha um homem que era dono da figueira que foi lá e viu que já fazia 3 anos que aquela figueira não dava frutos. E aí então pediu pro responsável lá, o agricultor, olha, corta essa figueira. O agricultor falou, não vamos cortar agora, vamos deixar mais um ano, eu vou podar, vamos ver se ela vai dar fruto. O que significa isso? Significa que a gente não vai conseguir entender os porquês da vida, mas nós vamos conseguir que em todos os acontecimentos da nossa vida, Deus está dando mais uma chance da conversão, da busca da conversão. Em tudo aquilo que acontece, de bom e de ruim, Deus sempre está fazendo um chamado para que a gente possa buscar a conversão da nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos explica. Nos explica que não é vontade de Deus, no sentido de desejo, que o mal aconteça. Mas se ele acontece, então que a gente possa ver aquele evento, aquela situação da vida, como um chamado à conversão. Que nós possamos crescer com todos os acontecimentos da nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.